Neste vídeo vamos falar qual é a diferença entre um cliente que vem ter contigo e de um cliente que não vem ter contigo na parte da angariação. Porquê? Porque muitas vezes, há muitos consultores, angarias a 1 ou 2 passos. Há clientes que dizem, olha, eu angario sempre a 1. Há consultores que dizem, olha, eu angario sempre a 2 passos. A resposta certa, muito sinceramente, nem sequer é eu angario sempre a 1 ou 2. É depende do cliente. Porquê? Porque depende muito de como o cliente vem ter contigo. Não é depende se gostas do cliente ou não. É depende de como é que ele vem ter contigo. E porquê? Passo a explicar. Para conseguires vender alguma coisa a alguém, qualquer coisa que exista, essa pessoa tem de sentir necessidade em comprar isso. Imaginemos, se eu quero comprar um telefone, ok? Se eu vou comprar um telefone, se eu sentir necessidade em comprar esse telefone. Se eu não sinto necessidade em comprar o telefone, pode vir o melhor vendedor do mundo que eu não vou querer comprar o telefone. Então, porquê é que eu estou a querer dizer isto? A partir do momento que alguém te contacta, podes conhecer ou não essa pessoa, mas essa pessoa que te contactou é que essa pessoa já te conhece ou já ouviu falar de ti. Pode ser um cliente referenciado, pode ser um cliente antigo, pode ser whatever. Pode ser através das redes sociais, através de marketing digital, através de um flyer, foi alguém que agarrou no telefone e te contactou. A partir daí, essa pessoa sabe que tem uma necessidade e sabe que tu és capaz de resolver a necessidade dessa pessoa. Eu contacto e digo, o senhor João, quero vender a minha casa, e sei que você trata de colocar casas à venda, queria que viesse para mim. Ok, eu sinto que tenho uma necessidade e que esse tal consultor João consegue me solucionar esta necessidade que eu tenho. Então, a este tipo de cliente, neste caso eu, posso angariar a um passo. Porquê? Porque eu já sinto a necessidade para isso, eu já estou a entrar em contacto. Tony, mas eu faço na mesma 2 passos. Podes fazer a 2, não estou a dizer para não fazeres, mas se és um consultor que tem a agenda muito cheia e estás sempre para cá, para lá e já conheces bem a zona, consegues já levar um estudo de mercado feito antes, porque tu já conheces o prédio, que tu por telefone já perguntaste onde é que era, ok, podes fazer a um passo. Ou então até podes já assinar o contrato e fica para depois deliberarem, acordarem com o preço. Podem fazer isso. Agora imaginemos ao contrário. Eu tenho um imóvel à venda e pode-me contactar alguém que até pode ser o melhor consultor do mundo. Só que eu não conheço. Essa pessoa me está-me a contactar e não o conheço. Então, para mim, é um vendedor qualquer, entre aspas. Então, eu vou estar com as defesas em alta. Porquê? Porque eu não sinto necessidade em contactar, em que essa pessoa me ajude. Porque eu sentisse necessidade e tinha falado com ela. Então, essa pessoa ouvir, ao conhecer a minha casa, se ele consegue, na chamada fria, conseguir visitar a minha casa, o que é que vai acontecer? Eu vou estar com as defesas, que eu costumo dizer, que vou estar com as defesas em alta e não vou estar a aceitar o que ele está-me a querer dizer. Embora ele possa ter razão, mas eu neste momento, como eu não sinto a necessidade de, tal história, de comprar o telefone ou de ajuda de um consultor imobiliário, eu não vou aceitar essa ajuda. Então o que é que vai acontecer? Esta primeira visita, e aí sim que deve-se angariar a 2 passos, este primeiro passo, mais do que nas funções que dizem muito, cuidado, estás a qualificar o cliente, tu vais lá para qualificar o cliente. É mais ao contrário. O cliente, neste caso, imaginemos eu, estou a qualificar aquele consultor. E eu estou sempre a pensar, ok, mas porquê é que eu vou dar 5, 6, 7, 4% a este consultor? Porquê é que eu vou dar este imóvel exclusivo a este consultor? Ou mesmo que seja em não exclusividade. Porquê é que eu vou falar com este consultor? Então, o que está na mente do cliente é sempre essa. Então, aí, neste tipo de cliente, tu deves fazer a 2 passos e é aqui que o dinheiro, não vou dizer que o dinheiro está, mas a mudança de jogo é aqui. Porquê? Claro que as pessoas com mais experiência, com mais resultados, consultores com muitos resultados, angariam quase sempre a um passo porque o telefone deles toca sozinho. Está sempre clientes a contactar. Olha, Tony, quero vender a minha casa, venha aqui. Quero vender a minha casa, venha aqui. Torna-se muito mais fácil porque são clientes que já confiam em mim. Então o que é que acontece? A taxa de eficácia é muito mais alta. Em cada 10 casas que eu vou ver, se calhar consigo angariar 9, 10, 8. As outras, que são casas frias, são imóveis frios, são clientes frios que não me conhecem ainda, quando digo frios, é no sentido de eles não sentem necessidade em trabalhar comigo, a eficácia baixa. Pode ir 10 casas que eu vou ver para conseguir ganhar 2 ou 3. Por isso é que eu estava a dizer que o dinheiro está aqui. Como é que eu consigo aumentar esta eficácia? Porque eu aumentando esta eficácia, eu daqui a 2, 3 anos já consigo ter muitos clientes referenciados. Porquê? Porque já ajudei muitos clientes. Então, se eu conseguir aumentar esta taxa logo no início da minha carreira, aí é que vai fazer uma mudança enorme na tua carreira. Então, o que é que tu tens de fazer? Neste primeiro passo, mais do que qualificar o cliente, claro que tens de qualificar o cliente, mas de certeza tu já sabes fazer isso muito melhor do que eu, mas mais do que estar a qualificar o cliente, tu tens de fazer com que
o cliente tem de sentir necessidade em trabalhar contigo. Então o que é que tu tens de fazer? É algo que eu costumo dizer que no início é o cavalo de Troia, é o que eu costumo chamar que é o cavalo de Troia, é baixar as defesas do cliente, é criar rapport, é o cliente sentir que não estás lá contra ele, mas estás lá para lhe ajudar. Então no início isso é importante, mas não pode ser só este rapport. Porque muitas vezes as pessoas falam, tens que criar rapport. O rapport claro que é importante, mas o rapport não pode ser apenas o rapport, porque senão, quantas vezes nós conhecemos pessoas que são nossos amigos, são nossos familiares e colocam a casa à venda com outra pessoa? Então quer dizer que não pode ser só o rapport, porque se fosse só o rapport eles colocavam a casa à venda connosco. Então tem de haver algo mais, tem de haver esta tal necessidade de trabalhar connosco. E é aqui que tu entras nessa parte. Como é que tu fazes isso? Por exemplo, dar um exemplo muito simples. Tu entras na sala e imaginemos, se isto fosse a sala e se a porta de entrada fosse aqui atrás, esta cadeira não estava bem colocada, porque em Feng Shui, Home Staging, diz que as costas da cadeira nunca devem estar para a entrada. Então imaginemos, todas as pessoas quando estão sentadas num sofá, devem conseguir ver quem é que entrou ou não na sala. Mas vemos que este aqui era o sofá, esta cadeira estava errada, porque se alguém entrar atrás não consigo ver. Então, tinha de ser colocado aqui na parede ou aqui à frente. Então, o que é que vocês dizem? Nunca ninguém lhe falou que, por exemplo, o sofá ficava melhor encostado à parede. Você tem isto em vários mobiliários e nunca ninguém lhe disse isto. E a pessoa, não, ninguém me disse isto. Porque, infelizmente, os consultores falham um pouco nesta parte, na preparação do imóvel. Então vocês dizem, é estranho, porque isto é uma das coisas mais importantes no imóvel, é preparar o seu imóvel para venda, porque é muito importante o cliente comprador sinta que o imóvel é grande, que o imóvel é bom, o imóvel é amplo. E ao colocar este sofá ali, vai reparar que a sala fica mais ampla, porque isto aqui parece ter um bloqueio ao andar. E ele já vai começar, o proprietário já vai começar a achar, ele está-me a dizer uma coisa que faz sentido e nunca ninguém me disse. Vocês passam, sei lá, no quarto principal, na suíte, têm fotos do casal, mas temos uma de cabeceira. Nunca ninguém falou que se calhar era melhor retirar as fotografias do seu casamento, por exemplo, daqui. Ela, nunca ninguém me disse isso. Mas isto é das coisas mais importantes, porque isto é tudo inconsciente do cliente comprador. Nós queremos que o cliente comprador sinta que isto é a casa dele. Claro que isto não parece lógico, mas de certeza que já passou uma noite no hotel e quando chegou lá parece que o quarto estava a ser usado por si logo na primeira vez, não era? Porque você sabe que no dia anterior de certeza teve lá alguém a dormir, mas era estranho se você visse as fotos deles lá na mesa de cabeceira do hotel. Então isto é igual. Embora eles saibam que esta casa é uma casa usada, ok, já foi usada, não faz sentido eles nas visitas estarem a ver que isto é uma casa sua. Eles querem sentir que esta é a casa deles. E isso é uma das coisas mais importantes que eu faço aqui na parte de angariação do imóvel, que é a preparação do imóvel para ser vendido. Nós queremos atrair o máximo de compradores e que os compradores gostem muito desta casa. Eles sentem sentir que esta é a casa deles. Agora, acho estranho você estar com várias imobiliárias e ninguém lhe ter falado sobre isto. Isto o que é que vai tornar aqui? Vai fazer com que o cliente proprietário, neste caso, comece a entender. O que ele está-me a dizer faz sentido e é estranho ninguém me ter falado sobre isto. Então ele já começa a ficar com um certo desconforto. Eu costumo dizer isto nas minhas funções, que é tornar o cliente desconfortável. O cliente já começa a ficar, caraças, eu devo estar a fazer aqui alguma coisa errada que eu não sabia. E ele sabe coisas que eu não sei, por isso se eu quiser trabalhar apenas com ele, vai ser com ele. Ou no máximo, pelo menos com ele eu quero trabalhar. Depois tem aqui a questão, vocês vão explicar na apresentação de serviços, pode ficar aqui para outro vídeo, como conseguir que o cliente assine só o exclusivo convosco, porque convosco ele já quer trabalhar. Depois, o último passo acaba por ser muito simples, porque como vocês já criaram um valor, o cliente já se sentiu incomodado, ele já se sentiu desconfortável e ele já consegue se aperceber que vocês são melhores do que os outros, no sentido de preparação da casa, de valorizar o imóvel. Vocês têm de dar sempre esse brilho. Eu gosto muito da palavra brilho, que vocês têm de falar como se o imóvel fosse vosso e que vocês não vão deixar nada de lado, nenhum pormenor de lado. Vocês vão fazer aquilo como se fosse o melhor. Vocês vão tornar aquele imóvel como se fosse o melhor do mundo. E o cliente sente isso. Quando vocês começam a falar dessa forma, o proprietário sente isso, que o proprietário vai sentir o vosso carinho. E é aí que vocês conseguem depois, como o proprietário vai querer o quê? Vai querer falar convosco mais um dia. E como ele vai querer falar convosco mais um dia, vocês marcam a reunião do segundo passo, que é a reunião de venda, que é a apresentação de serviços. Mas Tony, como é que eu marco a apresentação de serviços? Olha, antes disso, dar aqui só 30 segundos. Se quiseres trabalhar depois mais junto comigo,
Eu abri agora recentemente a Imo Ice para ti, manda-me mensagem, podes através do Instagram, ou através do número de telefone, ou através de e-mail, manda mensagem, nós estamos sempre à procura de novos consultores, principalmente consultores visionários, consultores que queiram trabalhar de forma autónoma e queiram mandar na sua própria empresa. Se és um desses, se sentes que estás preso onde tu estás, manda mensagem que temos aí uma conversa para ver se faz sentido para ti. Então, voltando aqui à parte do como marcar a segunda reunião. Como é que nós marcamos então a segunda reunião? Cuidado com a palavra estudo de mercado. Porquê? Porque muitas vezes nós criamos esta necessidade de ele querer trabalhar comigo, consigo fazer esta parte bem, do home staging e tal, não sei o que mais, explicar, o cliente fica desconfortável e o cliente pode, ou ele próprio dizer, mas como é que você trabalha? O que é preciso fazer no contrato? Isso. Ou ele pode dizer isso, ou então, se ele não disser nada, qual é o meu objetivo neste dia? É eu conseguir uma marcação para o segundo dia. Neste dia não vou pedir para ele assinar nada. Neste dia eu tenho de fazer o estudo de mercado e quero fazer o segundo passo. Então o objetivo do primeiro dia é ele aceitar querer falar comigo mais um dia. Então como é que eu faço isto? Tenho cuidado com a palavra estudo de mercado, como disse ainda agora, porque o estudo de mercado normalmente soa a baixar preço. Nem sempre soa a baixar preço, mas normalmente soa a baixar preço. Imaginemos, vamos ver aqui uma situação. Imaginemos que eu tenho um imóvel à venda a 500 mil e o consultor até pode ter a noção que aqui pode até valer 400 mil. Mas o consultor também fez bem e não disse que se calhar vale os 400 mil. Mas eu tenho uma certeza que é 500 mil. Então, se eu tenho certeza absoluta que é 500 mil, porquê que eu vou estar à espera de um estudo de mercado? Eu não quero saber de nenhum estudo de mercado. Porque eu tenho a certeza absoluta que é 500 mil. E ainda mais, se calhar já falei com 2 ou 3 consultores que já falaram que o imóvel só vale 400 mil. Então, eu não quero mais um estudo de mercado. Então, a não ser que o cliente te peça um estudo de mercado, tu dizes que vais fazer um estudo de mercado. Se o cliente não falar no nome, nas palavras estudo de mercado, tu não dizes que vais fazer um estudo de mercado, nem análise comparativa de mercado, nem whatever. Não falas de preço. O que é que tu vais dizer? Tu vais dizer que, olha, Sr. João, se o Sr. João quiser, eu posso preparar uma estratégia de venda personalizada para a sua casa que eu lhe mostro amanhã. Prefere de manhã ou de tarde. Isto porque uma estratégia de venda personalizada, claro que o preço está incluído, mas como tu sabes melhor do que eu, uma apresentação de serviços não é só o preço. É o preço, é o acompanhamento que tu vais dar, é o marketing que tu vais fazer. São várias coisas que são necessárias para o cliente depois assinar o contrato. Então não faz sentido estar a dizer eu amanhã mostro-lhe o estudo de mercado, eu vou fazer uma análise comparativa de mercado para a sua casa. Atenção, eu posso não querer nenhum estudo de mercado e muitas vezes é isso que faz com que o cliente não aceite se reunir mais uma vez. Porque eu aqui, enquanto cliente, vou estar a dizer mas para que vai fazer um estudo de mercado? Eu já tenho vários. Estão sempre a dizer que é 400 mil, mas não vendo menos 500. Não aceita por 500, então não venha. Então o que é que vai acontecer se eu faço esta resposta? E já vou estar a entrar num assunto que eu não quero, enquanto cliente, imaginemos o cliente vai entrar num assunto que eu, enquanto consultor, não quero falar agora. E quero falar sobre o assunto preço quando eu tiver a análise comparativa de mercado, ou estudo de mercado, como vocês quiserem chamar, à frente do cliente, porque vai estar em papel, é mais fácil de convencer o cliente a baixar preço se for necessário. Muitas vezes também conseguimos aumentar o preço. Então, tenham cuidado com essa palavra. Muitos consultores, só por mudar esta palavra, e eu já ajudei muitos consultores a conseguirem marcar muitas mais apresentações de serviço só por mudar esta palavra, só por deixarem de usar o estudo de mercado. E para não falar do nome também, apresentação de serviços. Uma apresentação de serviços, soa a venda. Então não faz sentido. Nós não gostamos quando algum amigo ou alguém, olha, vem ao Hotel X para ouvir uma apresentação da empresa X. Nós quando ouvimos isso, quero lá saber disto. Porque só a venda, a gente sabe, olha, eu só vou lá, pessoal diz, olha, só vou lá para comer. Não faz sentido. Não. Então tem de ser um nome que o cliente tem de sentir que é mais importante para ele do que para mim. Então, eu vou dizer ao cliente, eu vou preparar uma estratégia de venda personalizada para a sua casa e vocês ainda podem complementar. E atenção, depois se você não quiser trabalhar comigo, não faz mal, você fica com a estratégia de venda para si e pode fazer sozinho. Para que vocês vão dizer isto? Isto, vocês têm de ver se fazem isso ou não. Imaginem, se vocês entregarem mesmo em papel ao cliente, que eu acho que deve ser feito, mas pronto, se vocês deixarem com o cliente, então não há stress. O cliente não vai fazer sozinho, porque ele tem de aprender homestaging, tem de ter o vosso apoio processual que ele não vai ter, o vosso fotógrafo que ele não vai ter, a pessoa que faz o vídeo com drone que ele não vai ter. Então, vai haver várias coisas que é impossível fazer sozinho. E é bom ele se aperceber que não consegue fazer sozinho, porque assim é que ele vai vos contratar. Então, basicamente,
Um ou dois passos, depende do cliente de onde vier. Agora, nós quando começamos no ramo, vocês vão ter de fazer muitos a dois passos. Porque o primeiro passo é quando o meu telefone toca sozinho, quando é um passo, ok, o meu telefone está, eu estou aqui, alguém me liga, olha, o meu primo deu-me o seu contacto e quer vender a minha casa, ok, porreiro, ok, é um passo, porque o cliente já quer trabalhar comigo, posso fazer a um passo, e posso fazer a dois, mas a um passo dá. Agora, sou eu que estou a fazer chamadas frias e no início sabemos que temos de fazer muita chamada fria, há muito cliente frio, há muito... E podes ver depois aqui no... Vamos colocar aqui, algures, o vídeo sobre isso, entre ser caçador ou ser pescador. Se eu, no início, tenho de ser muito caçador e tenho de ir muito atrás de clientes. Agora, claro que eu vou fazer muitas visitas a dois passos. Então, porquê? Porque eu tenho de fazer chamadas frias, tenho de fazer porta a porta, tenho de fazer posicionamento na rua. Então, eu tenho de ir atrás dos clientes. Nessa fase, se eu fizer muitas primeiras visitas, mas não conseguir angariar, também corre mal. Então, eu tenho de aumentar muito aqui a eficácia. Então, este primeiro passo é muito importante para tornar o cliente desconfortável, para fazer com que o cliente queira mesmo trabalhar apenas e só contigo. E isso faz, com o método certo, isso faz. Boa? Pá, por hoje era falar sobre isto, sobre a parte de angariações. Vemos no próximo.